Ora, estamos a gravar, bem-vindos e mais uma vez o meu nome é André Ventinhas e aqui falamos da literacia financeira. Talvez vocês pensassem que eu tinha desistido deste rumo, não, de maneira nenhuma, só que o livro que estamos a analisar, o livro de Lynn Alden, Broken Money, é um livro em inglês e, portanto, tem muitos termos técnicos e aproveitei ao máximo porque o livro terá de ser traduzido e depois é que vos poderei passar o conhecimento de uma forma viável. Como eu já disse, esta é uma missão, é um propósito que eu tenho e é bom que 20 minutos por mês ou 3 em 3 semanas vos sirva para vos alertar que as coisas estão a mudar e vão mudar muito repentinamente. Nos próximos 5 anos, há analistas que dizem que não sabem sequer como vai ser a economia do futuro e, portanto, aproveitem e espero que vos sirva de alguma maneira para vos preparar para esse futuro que vai ser de certo turbulento. Isto, como eu já disse, não é um sinal de alarme, seja para quem for, é um sinal que se estivermos preparados para enfrentar determinadas situações, lidaremos melhor com elas e tomaremos as melhores decisões. Portanto, Broken Money, a Lynn Alden, aqui passamos para o capítulo 2, já tínhamos visto um pouco mais de história do dinheiro, continuamos a evolução do dinheiro e os tipos de dinheiro, e só para vocês terem uma noção, pedras rai, conchas, penas, cacau, tabaco, dinheiro de jogos de vídeo. Portanto, aqui o tipo de dinheiro vocês têm de encarar aquilo que é, sobretudo, duas nuances muito importantes, que é o meio de troca e a reserva de valor. Dinheiro tem de ser reserva de valor, porque para alguém para poupar, para fazer sacrifícios no futuro, terá de ganhar com isso. Se não ganhar com isso, essa pessoa vai arranjar outras formas, inclusivamente há quem até critique muito o Sr. Trump. Eu critico quando tem que criticar, portanto, tiro o chapéu quando tem que tirar, a seja quem for, eu analiso factos. Isto é uma forma mecânica de ver as coisas e não uma forma de analisar pessoas ou julgar pessoas com crenças a priori. E o Sr. Trump não fez mais ao longo da vida do que aproveitar-se da dívida e com isso poder de alguma forma pôr o sistema a trabalhar a seu favor. Tanto o Sr. Trump como outras pessoas que têm estado alerta para aquilo que é aqui, portanto, para aquilo que é o nosso sistema financeiro de hoje em dia. E só para vocês terem uma ideia, nós iremos ainda neste conteúdo ver a hipocrisia daquilo que nos prometem e daquilo que é completamente utópico e que as pessoas não têm qualquer noção das promessas que lhe fazem, depois vão atrás dessas promessas e depois continuam na tal vida, na roda dos ratos. Ganhar, gastar, endividar-se, trabalhar, ganhar, gastar, endividar-se, trabalhar e não deixam esta roda. Portanto, isto é cíclico, isto são hábitos humanos e são hábitos humanos que nós, mediante conhecimento e investindo em nós mesmos, podemos mudar. Portanto, temos aqui também a Lynn Alden dá-nos, e sobretudo nos Estados Unidos, eles têm uma forma muito
muito particular de abordar o que é dinheiro e que dinheiro não é igual a currency, embora nós aqui na Europa basicamente nem termos o termo currency, que é, digamos, que o fiat, o papel moeda que corre no sistema e que hoje já só é um meio de troca. O dinheiro tem de ter valor intrínseco. E aqui vemos os dois tipos de inflação a operar, portanto, a escassez dos produtos mais a quantidade de papel moeda que entra no sistema, e isto é a nível mundial, e vocês vejam quanto valia um dólar em 1913 e quanto é que esse dólar valia pouco depois de 2005, ou seja, o dólar chegou a zero. O papel moeda, o euro, o dólar, o iene, seja aquilo que for, e aqui já estou a inventar palavras, tende a ir a zero. Portanto, não há dinheiro nenhum que seja dinheiro governamental e dinheiro emitido pelos Estados e pelos governos e pelos bancos centrais que não vá bater no fundo do poço e chegar a zero. O bater no fundo do poço e chegar a zero é a forma que os governos têm de lavar as suas dívidas. E escuso-me quase que aqui a usar o termo, porque isso até traria, se calhar, um pouco consequências que não seriam agradáveis para todos, mas isto é um sistema trapaceiro, portanto, completamente enganoso para as pessoas. E, portanto, nós sabemos que, à partida, quem usufrui primeiro daquilo que é o bolo, come sempre as melhores partes, e depois quem paga a conta é quem está na base da pirâmide. E é isto que eu já vos tento alertar, e isto não tem a ver com ideologias, não tem a ver com esquerdas, nem direitas, nem cimas, nem baixos, nem meios, tem a ver com o próprio sistema em si, e que não há qualquer uma ideologia que o consiga arrumar e pôr nos eixos. Portanto, para aqueles que neste momento optam para ver as pessoas ou a pender para um lado ou a pender para o outro, eu escuso-me de o fazer, porque estou muito ciente das ideias e dos meus pensamentos próprios e daquilo que tenho estudado ao longo da vida, e a única coisa, aquilo que tenho que provar alguma coisa é a minha própria consciência, e acima de tudo a dar-vos aquilo que é a verdade. Se alguém me provar alguém contrário e que estou errado, serei o primeiro a reconhecer e serei o primeiro a retroceder naquilo que são os meus ideais. Portanto, temos aqui os vários tipos, as propriedades, digamos que fundamentais, em que toda esta panóplia de papel moeda tende a ir a zero. E, portanto, o dinheiro tem propriedades fundamentais que não saltam à vista e que nós vamos abrir a cortina e, debaixo do pano, vamos espreitar um pouco que propriedades são essas. Portanto, propriedades fundamentais, temos a verificabilidade. O vendedor e o comprador facilmente identificam a identidade e o que é o dinheiro. A fungibilidade, as unidades individuais não diferem muito umas das outras. Uma é tão boa como a outra, portanto aqui vemos as primeiras duas, em que realmente existe aqui até uma certa ordem que eu pus para vocês começarem a ver
estes fatores que estão intrínsecos e que escapam à vista de muita gente, se for preciso, voltem para trás no vídeo e voltem a ver e vão ver que faz sentido esta perspectiva da Lynn Alden, ela que é uma expert em análise financeira e que é neste momento das escritoras e das analistas financeiras mais convidadas para todos os grandes programas de podcasts e de youtubers e de influencers que já vivem neste mundo há muito tempo e que sabem como é que a máquina funciona. Portanto, temos a portabilidade, portanto, é facilmente transportável para vários locais, ou seja, podemos levar muito valor com pouco peso. Eu dou-vos até aqui um exemplo, o caso do ouro, só os bancos centrais e os países compram, portanto, toneladas de ouro e o podem deslocar de uns lados para os outros. Ultimamente até temos assistido a uma grande corrida dos bancos centrais ao ouro. Isto porquê? Porque sabem que ficam com ouro na reserva dos seus cofres e que depois a desvalorização do papel moeda em face àquilo que é o ouro, a prata também, mas principalmente o ouro, tende a perder valor. Nós tínhamos uma onça de ouro aqui há uns 3, 4, 5 anos atrás e posso estar enganado, mas não será muito, que não ultrapassavam os $1.500. Hoje o ouro está quase a chegar aos 3.500, portanto vejam a corrida massiva e foi com essa corrida massiva que a Rússia se financiou para começar a guerra na Ucrânia. A Rússia é dos países que tem mais ouro guardado nos cofres e por isso é que está a aguentar de uma forma que nunca ninguém pensou uma guerra que lhe tem provocado também ao próprio país um grande e enorme desgaste. A durabilidade dura através do tempo e não se desgasta ou quebra facilmente. Portanto, aqui temos outra particularidade que é importante ter como propriedade do dinheiro. Temos a utilidade, verifica-se que é desejado e tem o seu valor de alguma forma. Divisibilidade, o dinheiro pode ser dividido em vários tamanhos, podendo fazer diferentes tipos de compras. Existe uma escala. Portanto, aqui a utilidade e a divisibilidade também são dois aspectos importantes em que para comprar o diferente tipo de produto existe uma forma de uso muito específica. Nós não vamos com certeza pagar neste momento um automóvel ou uma casa um automóvel novo ou uma casa em dinheiro vivo. Aí terá de haver rastro e saber onde é que se gastou e como é que se gastou e de onde é que veio, e portanto há todas estas nuances em que o sistema pretende cada vez mais, até porque o sistema no futuro quer tirar o dinheiro físico do sistema para controlar ainda mais aquilo que o cidadão comum faz e, portanto, vamos estar cada vez mais debaixo do radar. Mas o livro de Lynn Alden, lá mais para a frente, traz-nos algumas novas direções e estão também a surgir alguns contratempos para quem pensa que domina tudo e todos.
Para mim, neste momento, as duas mais importantes são a escassez. A oferta não aumenta abruptamente, evitando inflação. Portanto, eu já falei dos dois tipos de inflação. A desvalorização da moeda, como vimos aquela nota de dólar ali a desvalorizar completamente, e a escassez dos produtos que levam a uma inflação. Neste momento, os rendimentos nem de perto acompanham a inflação. A inflação que sai a nível de estatística é só a inflação que vos dá uma perspectiva da escassez, mas da desvalorização da moeda e do aumento de papel moeda no sistema e dos créditos que os bancos fazem, porque crédito é transformado em dinheiro. Portanto, vocês, a partir do momento que fazem crédito, é criada moeda pelos bancos e logo aí aumenta não o papel moeda corrente, mas aumenta os balanços e o peso que esse papel moeda tem nos balanços das empresas e das pessoas para pagar. Portanto, quem se amarra à dívida está sempre depois sujeito a flutuações dos juros, a esta desvalorização da moeda, e aqui também há que jogar neste sentido e pôr as cartas a ir a nosso favor. Mas por agora vamos ficar por aqui, vamos passar à segunda mais importante, que é a liquidez. Imaginem a liquidez como um lago que está parado, os peixes morrem, a água começa a apodrecer e aquele lago basicamente deixa de funcionar, fica um ecossistema morto. A liquidez é isto mesmo, portanto, é as transações, é aquilo que uma economia precisa para ser saudável. É um lago onde existe água a passar de um lado para o outro em abundância e com peixes e um sistema, portanto, marinho vivo e constantemente dinâmico, e isto é uma economia com liquidez. A liquidez precisa de existir, precisa de haver compras, precisa de haver vendas, precisa de haver produção, porque a produção de bens e serviços é o que dá realmente valor a uma economia. Temos os conceitos-chave do início deste século, em que queria-vos falar destes conceitos: a demografia, o crédito e a dívida e os sistemas de segurança social. Nós vamos nos deparar aqui com alguns problemas no futuro. Quem pensa que não precisa de imigrantes está completamente enganado. De imigrantes aqui a trabalhar está completamente enganado. Portanto, nós estamos a ficar com uma população bastante envelhecida e a China nem tanto, porque tem vindo a decair também um pouco, mas sobretudo a Índia é um país que se está a desenvolver e tem uma média de idades de cerca de 28 a 30 anos. Portanto, os países que não estão feitos são os países que vão crescer no futuro. Porque os outros, tal e qual como nós, já atingiram a sua maturidade. E como já atingiram a sua maturidade, e até têm talvez algumas coisas prejudiciais que estão a fazer desmaturar um pouco, entre aspas, porque esta sociedade de consumo não nos leva também muito longe, como costumo falar na célebre frase do Baster: não compres o que não precisas para agradar a quem não conheces, e principalmente se for com dívida e andares numa corrida dos ratos
só para alegares que tens algum bem ou alguma propriedade que é muito valiosa, só estás a enganar uma pessoa, só te estás a enganar a ti próprio. Conceito-chave do sistema: detenção, crédito e transação. Portanto, isto é os tais conceitos que fazem com que a economia flua. Lynn Alden dá-nos estas perspectivas, principalmente vejam a parte em que abordamos aqui os vários conceitos que dinheiro para ser mesmo dinheiro e para não ser fake money, ou seja, dinheiro falso, aquelas características têm de estar juntas e têm de estar, digamos que, agarradas àquilo que é o valor que nós seguramos. Eu dou-vos o exemplo, portanto, da subida das casas e só aí se vê a disparidade entre a subida dos rendimentos e a subida do preço das casas. Se vocês olharem à volta, a vossa casa é feita de janelas, de portas, de madeira, de tijolo, de cimento, foi feita de mão de obra que alguém teve de efetuar e basta fazerem as contas e hoje está tudo muito mais caro do que estava no passado. E o que acontece é que os rendimentos não subiram da forma como subiu os preços desses bens e desses serviços. Portanto, não é surpresa para ninguém o valor das casas estar muito mais elevado. O grande problema é os rendimentos não terem sido, portanto, não terem tido um aumento proporcional ao aumento da inflação, que não foi o 1, não foi os 2, não foi os 3%, foram cerca de 12, 13, 14%. Nós tivemos produtos que aumentaram 150% do preço. E, portanto, só com este valor, vejam o azeite, vejam o peixe, vejam a carne quando vão ao talho e comparem o preço aqui há uns tempos atrás e depois vejam se o vosso rendimento subiu nestas proporções. Portanto, não é o preço da casa que, entre aspas, é exagerado, é o facto dos bens e dos serviços que compõem aquilo que é a construção dessa casa, todos eles também terem subido. Não digo que seja só esse fator, não digo que não haja alguma especulação, mas este fator em que têm de pensar também é bastante preponderante e há que tê-lo em linha dentro da equação. Portanto, aqui temos um desenho que eu já vos tinha mostrado, isto em relação à mudança da ordem mundial. Portanto, aqui a Holanda caiu nos últimos tempos para dar lugar ao Reino Unido e neste momento os Estados Unidos, o facto de estarem a colocar tarifas em cima dos outros países não é mais do que um desespero de causa já face à perda de valor do dólar e à perda de valor até do dólar como moeda de maior peso nas trocas comerciais. Portanto, o dólar era cerca de 70% a 80% das reservas mundiais e daquilo que fazia as trocas comerciais. Hoje o dólar tem vindo a perder e tem havido outras formas de fazer essas trocas comerciais. O dólar neste momento está a perder valor e sente-se ameaçado face à outra potência que é a China, que tem vindo a crescer e tecnologicamente também deu um enorme salto. Portanto, vivemos numa economia
E num mundo bipolar, a Rússia, se não tivesse autorização da China, ela não teria invadido a Ucrânia. Portanto, dentro deste mundo bipolar, depois as duas forças mais potentes, por vezes metem forças mais pequenas em jogo, que se viram umas contra as outras, mas sempre com o guarda-costas. E, portanto, o guarda-costas é a China e os Estados Unidos, e aqui há que ter uma noção bem clara. Se estes dois países se tocam de uma forma mais séria, nós podemos vir a ter graves problemas com consequências impensáveis e sabe Deus o que poderá acontecer. Deus queira que não suceda, e que no diálogo saibam comportar como homenzinhos, que parece que é o que hoje não temos a tomar as rédeas do mundo. Foi um prazer. Estes vídeos vão ser sem dúvida mais longos, demora mais tempo a analisar, mas também vou estar, portanto, por aqui com um maior intervalo de tempo. Subscrevam, partilhem, se identificarem com o conteúdo, e espero que vos seja útil agora ou quem sabe no futuro. Até à próxima.